Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Um jogador que vem chamando a atenção e muito, vestindo a camisa do Goiás no Campeonato Brasileiro, é o atacante Pedro Raul. Ele já marcou 12 gols na competição até agora, é o vice-artilheiro do campeonato e artilheiro disparado do Goiás, vem sendo um fator importante dentro da campanha esmeraldina. E neste vídeo eu quero trazer para vocês alguns dados em relação ao Pedro Raul com a camisa do Goiás e também destacar a importância dele, tanto a importância técnica como a importância dos gols dele para a campanha alviverde até este momento. Logo depois da nossa vinheta de abertura, eu trago mais detalhes sobre Pedro Raul e seus dados no Goiás neste campeonato brasileiro. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever. Venha fazer parte da nossa comunidade, venha fazer parte do Futebol 62. Um trabalho totalmente dedicado ao futebol goiano. Todos os vídeos aqui têm alguma relação, quase sempre muito direta, com o futebol goiano. Se você tiver vontade, comente aí, se gostou da publicação, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais e dessa forma você ajuda a fortalecer o Futebol 62. Quem está conosco nesta missão é a Viegas Printer, locação de impressoras. Se você precisa de uma impressora para o seu negócio, para a sua residência, fale com a Viegas Printer que ela tem o equipamento ideal para a sua necessidade. Equipamentos pequenos, grandes, médios, equipamentos jato de tinta, laser, todos eles novos. Então a Viegas Printer num completo pool, vamos dizer assim, de impressoras para você. O atendimento é em todo o estado de Goiás e você pode falar com um dos consultores da Viegas Printer pelo 99143-7700. Viegas Printer, parceira do Futebol 62. Nesta semana, o técnico da seleção brasileira, o Tite, fez um elogio espontâneo ao Pedro Raul, destacando o bom campeonato brasileiro que o centroavante faz pelo Goiás, inclusive o chamou de um Fred renovado, um jogador que tem muita capacidade para definir jogos. E eu preparei para vocês alguns números, alguns dados para falar da importância do Pedro Raul dentro da campanha do Goiás. O Goiás, que até este momento é o 13º colocado no Campeonato Brasileiro com 29 pontos. Então eu vou trazer para vocês agora estes dados. Vamos começar aqui com os gols. Estes foram os gols que o Pedro Raul marcou pelo Goiás no Brasileiro até agora, 12 gols. Ele fez contra o Palmeiras na segunda rodada, contra o Avaí na terceira, contra o Botafogo na nona rodada. Foi o único momento que ele marcou 2. Depois ele fez com o Fortaleza na 10ª, o Ceará na 11ª, o Cuiabá na 14ª, o Atlético Paranaense na 16ª, o Fluminense na 18ª, o São Paulo na 19ª, o Coritiba na 20ª e o Atlético Mineiro na 21ª rodada. Então o Pedro Raul marcou em 11 jogos diferentes, sendo esse jogo contra o Botafogo a única vez que ele marcou 2 gols. Estes gols marcados em vermelho são os jogos em que o Goiás perdeu. Foram os gols cujo não renderam nenhum ponto ao Goiás. Contra o Avaí na terceira rodada, 3-2 para o Avaí. Contra o Fluminense na 18ª rodada, também 3-2 para a equipe do Fluminense. Nos demais, nos outros 10 gols, o Goiás sempre somou 1 ou 3 pontos com os gols marcados pelo atacante. Eu agora vou trazer para vocês outros dados referentes ao Pedro Raul. Jogos pelo Goiás no Campeonato Brasileiro, 21, sendo 20 como titular. O Goiás que até agora realizou 23 partidas na competição. Gols, 12. Assistências, 1. Chances claras, 16. Ou seja, vamos pegar o aproveitamento do Pedro Raul. Em 16 chances claras, ele marcou 12 gols. Ou seja, 75% de aproveitamento. Sem dúvida, um aproveitamento altíssimo. Se a gente fizer uma comparação, por exemplo, o Pedro do Flamengo tem 7 gols até agora em 15 oportunidades. O
O Gabigol tem 6 gols em 12 oportunidades. O outro jogador, o Cano, ele tem 13 gols em 24 oportunidades. E o Pedro Raul tem 12 em 16. Né? Em comparação com estes atacantes que eu citei, com todos eles, o Pedro Raul tem um aproveitamento melhor. Finalizações, ele teve 55 finalizações no Brasileiro até agora. E os gols do Pedro Raul geraram ao Goiás 15 pontos. Ou seja, 15 dos 29 pontos conquistados pelo Goiás até este momento foram em decorrência de gols do Pedro Raul. Isso eu nem vou contar os 0-0, né? Que os 0-0 o Goiás não fez gol, então o Goiás pontuou sem a interferência do Pedro Raul. Mas estes são os principais dados do jogador. Então, os números, eles dizem por si só a importância, né? É um jogador fundamental dentro da campanha do Goiás. É um jogador que a maioria das equipes do Brasileiro não tem, né? Que é um jogador com altíssima capacidade de definir jogos. Tanto é que nenhum outro jogador no Brasileiro gerou tantos pontos para o seu time como o Pedro Raul gerou para o Goiás 15 pontos até agora na competição. Por aí a gente já tem uma ideia da relevância desse jogador. Vamos buscar aqui agora fazer um recorte para o campeonato que o Goiás disputa. A gente sabe que o Goiás não briga pelo título, não briga pela Libertadores da América. O Goiás faz parte daquele grupo que luta contra o rebaixamento, em que alguns deles provavelmente ascenderão à Copa Sul-Americana. Mas, dentro deste contexto, o Pedro Raul ele é um diferencial ainda maior. Porque se o Goiás estivesse entre aqueles que brigam pelo título, você teria outros times com jogadores muito decisivos. Você tem o Cano no Fluminense, você tem as assistências constantes do Scarpa no Palmeiras, né? Então você tem alguns outros jogadores com poder mais alto. Nesta parte de baixo da tabela, a diferença de rendimento do Pedro Raul se torna ainda maior comparada com os jogadores das outras equipes. Então isso tem sido fundamental para o Goiás, que tem um dos menores orçamentos da competição, 19º orçamento da competição, e mesmo assim tem conseguido, na maior parte do tempo, se manter fora da zona do rebaixamento, inclusive neste momento, que eu estou gravando o vídeo, né, dia 23 de agosto, com uma diferença de 6 pontos, a maior diferença que o Goiás já teve para essa zona do rebaixamento. Então, sem dúvida, o time alviverde conseguiu, e com muita ajuda do Pedro Raul, essa situação relativamente tranquila neste momento dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. Então essa é a importância de ter algumas posições, elas são chave. E esta posição de centroavante, quando você tem um jogador com esse nível de poder de finalização, com esse nível de poder de decisão, isso faz uma diferença muito grande para o seu trabalho. Eu me atreveria a dizer que o Goiás sem o Pedro Raul, com atacantes em um nível de regular para baixo, o Goiás talvez até estivesse dentro da zona do rebaixamento. Então essa é a diferença de você ter um jogador que vem sendo neste Campeonato Brasileiro um jogador diferenciado e que tem ajudado muito a equipe alviverde até agora. Inclusive, para mim, se você for olhar em termos de rendimento, eu acho que o Pedro Raul é o atacante de maior rendimento dentro do Campeonato Brasileiro. Eu não estou dizendo que ele é o centroavante mais capacitado tecnicamente, mas para mim, em termos de rendimento, até agora o Pedro Raul é o atacante com mais rendimento dentro do Brasileirão de 2022. E ele que teve 2 oportunidades para sair, né, para a equipe da França, para o futebol japonês, e ele não quis. Traçou 2 metas, inclusive as divulgou: manter o Goiás na Série A e ser artilheiro do Campeonato Brasileiro. Neste momento, o Goiás caminha de maneira satisfatória para se manter na Série A, e o Pedro Raul está vivo nessa briga pela artilharia com o Cano do Fluminense, uma disputa aí de 13 contra 12 até este momento a favor do jogador do clube carioca. Era isso que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho de sempre. Se inscreva, comente, curta e interaja aqui com o Futebol 62, que isso é sempre muito positivo. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.